Olá, tudo bem com você? Quando eu era adolescente, eu li uma coleção de livros com o título Operação Cavalo de Troia, de um jornalista espanhol chamado José Benítez, e fiquei realmente impressionado, especialmente com a descrição que esse autor faz de Jesus. É uma coleção de livros de ficção científica ambientada na época de Cristo. Envolve viagem no tempo, descrição de como teria sido essa viagem no tempo com a tecnologia do século XX, por aí vai. Eu, que já era aficionado por ficção científica, fui realmente fisgado por essa coleção de livros. O Jesus apresentado por Benítez, que com certeza pesquisou muito sobre a época de Jesus, sobre os costumes, as roupas que usavam, o tipo de comida que usavam também, ele é encantador. A aparência que ele descreve, a forma como ele fala, enfim. Mas tudo fruto da imaginação desse autor, José Benítez. Depois, já tendo estudado a Bíblia, me tornado adventista, eu dei uma olhada com mais atenção nesses livros e percebi que, na verdade, o Jesus apresentado por Benítez é um Jesus ufólogo, é um Jesus que prega ufologia, como o autor também é aficionado por isso. É um Jesus espiritualista, porque fala em planos espirituais, reencarnação. Resumindo, não é o Jesus verdadeiro, não é o Jesus da Bíblia. Hoje nós vemos pessoas falando sobre um Jesus revolucionário, um Jesus que teria morrido para se opor ao Império Romano, um Jesus que teria morrido por razões políticas e não por ter vindo resgatar uma dívida que a humanidade contraiu por causa do pecado, não porque veio para nos redimir do pecado. Um Jesus meramente revolucionário, um Jesus agitador político, um Jesus que para alguns teólogos, eu coloco entre aspas aqui teólogos, sequer importa a sua ressurreição, porque o exemplo dele seria mais importante. É um Jesus que tem mais a ensinar sobre ética do que sobre redenção e salvação. É um Jesus que acolhe, mas não condena o pecado. É um Jesus que aceita, mas não condena aquilo que nos destrói, que é o pecado. Resumindo, não é o Jesus da Bíblia. De novo, temos aí Jesus apresentado por pessoas que creem noutras concepções de realidade, de religião, Jesus místico, transcendental e por aí vai. Jesus que não é Jesus. O verdadeiro Jesus nós encontramos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Eu prefiro, e repito o que eu disse dias atrás no Twitter, eu como jornalista sempre procuro buscar as fontes mais confiáveis. E no caso de Jesus, obviamente que a fonte mais confiável é aquela escrita pelas testemunhas oculares de Jesus. Obviamente que eu vou confiar muito mais no relato de João, que andou com Jesus, esteve lá ao pé da cruz, nos últimos momentos antes da morte de Jesus. Eu vou confiar em Pedro, vou confiar em Mateus e até em Lucas, que pesquisou detalhadamente a vida de Cristo lá muito perto dos eventos. Entrevistou com certeza pessoas que andaram com Jesus. A Bíblia, os Evangelhos, o Novo Testamento especificamente, com certeza constituem a fonte confiável quando o assunto é Jesus. Agora, pasme, mais recentemente, um pesquisador de Cambridge, ele se saiu com essa: Jesus era transexual. Mas essa agora. E aí você pode pensar, mas de onde ele tirou essa ideia? Jesus era filho de Deus encarnado. Jesus é o criador do universo, como diz João em seu evangelho, ali no comecinho do evangelho, dizendo assim que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas por ele. Jesus é o criador do universo, é o criador da humanidade. Jesus transexual. Esse pesquisador, que inclusive foi endossado pelo reitor de Cambridge, ele se baseou em pinturas renascentistas, pinturas medievais, ou seja, obras de arte bem posteriores ao relato dos apóstolos na Bíblia. E ele se vale especialmente de uma em que Jesus foi pintado com um ferimento lateral, né? Aquele que foi causado pela lança do soldado. E segundo esse pesquisador, esse ferimento teria a forma de uma vagina. E com base nesse ferimento, nessa pintura, de mais de 1000 anos após a ressurreição de Jesus, esse pesquisador de Cambridge afirma então que Jesus seria transexual.
E isso ganha mídia, isso ganha repercussão, pessoas reproduzem esse tipo de conteúdo, vi isso publicado em vários sites, e lamentavelmente pessoas que não leem a Bíblia acabam sendo levadas por essas novidades que vendem, né? Isso que é o interessante, é o que interessa para a mídia. Isso vende, isso dá repercussão, isso dá like e portanto é o que importa. E pessoas que não leem a Bíblia acabam saindo com essa falsa impressão de que Jesus seria transexual, como também teria sido revolucionário, teria sido isso ou aquilo. Leia a Bíblia. Veja nas fontes originais, nos autores que foram testemunhas oculares dos eventos e da pessoa de Jesus. E assim você saberá quem é Jesus de fato. A Bíblia é clara em João 17 em dizer que a vida eterna é esta, que te conheçam, Deus, o Criador, como Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Portanto, conhecer Jesus é vital. E Satanás sabe disso, sabe que a nossa salvação depende de conhecer Jesus não só por teoria, não só por ler sobre, mas ter uma experiência real, relacional com ele. Jesus não está limitado por conceitos políticos, por conceitos de sexualidade. Jesus é o nosso Criador. Ele é o Deus eterno que se esvaziou, assumiu uma forma humana para conviver conosco, mostrar quem é a divindade e finalmente morrer por nós na cruz, nos redimindo do pecado, nos oferecendo poder para lutar contra o pecado, não para nos acomodar no pecado. Jesus é muito mais do que as pessoas imaginam. Jesus é o nosso Salvador, é o nosso Criador, é o nosso amigo, é aquele que quer estar do nosso lado e se revela de modo muito especial na Bíblia Sagrada. Leia a Bíblia. Não vá na onda desses pesquisadores cheios de vieses, cheios de ideias, cheios de agendas, que acabam instrumentalizando personagens como Jesus para suas causas, para suas pautas. Não leve em consideração esse tipo de coisa. Vá à fonte, à Bíblia Sagrada. Um grande abraço, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.